Fell in love in the winter. Soft hair, blue eyes, and a fear of myself. Glórias ao bom Deus. Deus ilumine, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos dar seguimento, então, à série Milagres de Cristo, uma segunda temporada, estudando todas as parábolas de Cristo. Então, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14 e versículo 7. Livro de Lucas, capítulo 14 e versículo 7. Glórias a Deus. Livro de Lucas, capítulo 14 e versículo 7. Esta parábola, até se eu não me engano, ela só tem no livro de Lucas. Os demais evangelhos, esta também você não vai encontrar neles. Lucas 14, 7. Assim diz a palavra do Senhor. Ela é bem curtinha, olha só. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando por alguém fores convidados às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vendo o que te convidou, a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que de si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas o recompensado te será na ressurreição dos justos. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Olha só. Nós podemos separar aqui este texto em 3 áreas bem específicas. A primeira parte, ali no versículo 7, ele diz o seguinte: e disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes. Por vezes, eu já ouvi em muitos momentos comentários, por exemplo, assim do seguinte: ele sabia que eu fiz isso de errado e por isso ele só pregou para mim no culto. Com relação às minhas mensagens, dificilmente isso vai acontecer, porque desta série aqui, eu já tenho pronta já acho que as próximas 150 mensagens da série Milagres de Cristo. Foi uma das primeiras que eu escrevi. Lá da série Atitudes, eu já tenho pronta as próximas 13 mensagens. Ou seja, então, se alguma delas falar contigo, te acerta com Deus, não tem nada a ver com isso. Agora, se um pregador ele fizer isso, é claro que ele terá que ter muito preparo para isso. Não recomendo que você faça isso se você não for muito, muito, muito experiente nesta área. Como o bispo José, por exemplo. Se você for muito inferior com relação a ele, não faz esse tipo de trabalho. Agora, se você estiver no mesmo nível, aí eu até entendo. Porque Jesus, ele vem e ele prega toda esta mensagem
baseado em cima de duas questões que ele observou no culto naquele dia. Primeiro, ele observou que as pessoas buscavam sempre sentar nos primeiros lugares, porque era o lugar de mais honra. E o que Cristo faz? Prega contra aquilo. Segundo, ele observou que naquele lugar tinha muitos doutores, muitas pessoas ricas, muitas pessoas importantes e provavelmente pobres e pessoas em condição inferior. Jesus não estava enxergando. Então, naquele dia, naquele momento, ele prega sobre dois erros que o povo estava cometendo naquele culto, naquele momento. Por isso, se algum momento você ver algum pregador muito experiente, que consegue trabalhar isso sem magoar e ferir ninguém, obviamente, não adianta tu tentar arrumar uma coisa e esculhambar outra. Aí, ou tu sabe fazer ou tu não sabe. Quem prega sabe que nós temos uma grande responsabilidade, já que a Bíblia ela não te dá o direito de errar. Tu pode errar em qualquer situação ao longo da tua vida e isso é aceitável. Somos seres humanos e podemos errar sim. Não só podemos, como vamos errar ainda muito. Faz parte da vida. Quando eu falo assim, eu estou falando de pecados não intencionais, né? Como nós já estudamos lá na série Emoções. Agora, com relação ao falar da palavra de Deus, eu tenho que ter responsabilidade, porque aquilo que eu falo, de fato, tem que ser comprovadamente bíblico e eu tenho que ter plena convicção. Se eu tiver uma leve dúvida sobre o assunto, não prega ele. Não prega ele, porque você vai estar cometendo não um erro. Quando você fala algo que a Bíblia não está dizendo, mas um erro de interpretação, você não está cometendo um erro, você está cometendo um erro vezes cada uma das pessoas que te ouviu. Se 600 pessoas assistiram aquele culto, foram 600 erros que você cometeu e assim por diante, né? Então tem que ser muito prudente, muito cauteloso. Agora, quem está fazendo esse trabalho aqui é Jesus Cristo. Bom, aí não há o que se discutir. Então ele enxerga na igreja dois defeitos que ele considerou grave e prega em cima desses dois defeitos. Se algum pregador fazer isso, dentro das considerações que eu fiz, ele está perfeitamente correto, não há nada de errado nisso, porque essa parábola mesmo demonstra um momento onde o próprio Senhor Jesus agiu desta forma. Conhecer o problema de A, de B ou de C não anula uma pregação, uma mensagem, um ensinamento que o pastor considere dar, né? É óbvio que não precisa dizer que esse tipo de trabalho somente um pastor pode fazer, né? Por isso que eu fiz a comparação com o bispo José. Um pregador normal ele não poderia fazer esse trabalho, já que ele não tem cargo de autoridade, né? Ele é apenas igual ao outro, enfim, então tem que tomar cuidado com isso, fica nos ensinamentos. Então, primeiro ponto que a gente aprende nesta parábola, que se um pastor fizer esse tipo de trabalho, ele está perfeitamente correto, porque o próprio Senhor o fazia. Segundo ponto que a gente aprende, do 8 até o 11, é a tomarmos cuidado com elogios. Quanto mais emocional você for, mais você vai gostar de elogios. Não é por maldade, é porque você é uma pessoa extremamente emotiva e por ser muito emotiva, o teu combustível de vida são palavras boas. Você precisa ouvir palavras boas para se sentir feliz. Se alguém te chama de feio, chora 3 dias. Nós temos que aprender a lidar com isso. Qual é o propósito, qual é a meta? Que a gente consiga se não ser alimentado ou dependente destas coisas. Que a gente tenha uma opinião muito bem preparada, uma opinião muito bem firmada. Eu sei quem eu sou, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Se você que está me ouvindo não concorda comigo, toma outro caminho e seja feliz. Simples assim.
Então o texto aqui, ele está falando aqui do versículo 8 até o versículo 11, ele cita o exemplo de não sentar no primeiro lugar, não se autoelogia. Sabe que inclusive isso é falta de educação. Você se autoelogiar, a pessoa diz, eu tomo um copo d'água por dia. Mas eu tomo 2 copos d'água por dia. Coisa chata isso. A impressão que dá que está fazendo disputa, né, de quem bebe mais. Fica chato isso. É um tipo de comportamento que nós temos que cuidar para não termos ao longo da nossa vida. Não termos este hábito de disputar, eu faço mais, eu faço menos. Como disse uma vez um anjo, que estava um arcanjo, estava nos ensinando algumas coisas, e ele disse, nunca se esqueça que vocês são pó. Nada mais do que isso. Então é importante que a gente tenha essa convicção, independente do que Deus faça através de nós, nós somos apenas o copinho descartável. Já preguei, inclusive, isso em outros momentos. Nós somos apenas um copo. Eu não mato a sede de ninguém, eu não curo ninguém, eu não liberto ninguém, eu não expulso nada. É o Espírito Santo que está em mim, que segundo a ordem que eu der, vai fazer esse trabalho. Há uma ligação direta entre o Espírito Santo e a mim, Bispo Leandro, devido ao que a Bíblia diz, que o Espírito é sujeito ao profeta. Então ele não pode fazer um trabalho que não foi determinado para ele fazer. Por isso que a pessoa que recebe o dom de expulsar demônios, ela recebe a capacidade, então, de ordenar que os anjos façam esse trabalho, né? De ter autoridade sobre isso. Mas é importante que a gente tenha cuidado com isso. Tudo aquilo que a gente faz, que a gente tem, não é para nos exaltar, não é para me dar o direito de sentar no primeiro lugar. Eu mesmo, ao longo dos anos na igreja, nunca tive o hábito de sentar muito atrás, eu sempre gostei de sentar mais à frente. Claro que cada um tem um hábito, né? Por exemplo, na Matias, quem sentar mais atrás vai sentir um ar mais gelado do ar-condicionado, quem sentar mais à frente, não, né? Ou seja, então, daqui a pouco no inverno a pessoa senta em um lugar, no verão ela senta em outro. A questão não é o lugar, fique à vontade sempre para sentar aonde vocês se sentem bem, né? Ou mais no corredor, ou mais lá no cantinho, o importante é que tu se sinta bem. Agora, o importante é que a gente não tenha este hábito, tanto de se ficar autoelogiando, né? Eu fiz um arroz lá em casa com galinha. Mas que nem o meu não tem igual. Que coisa nojenta isso. Né? Não faça comparação. Me convida para comer. É mais fácil. Então, a Bíblia ela está aqui ajudando nós a termos estes cuidados, estes detalhes que fazem a diferença, né? Porque senão daqui a pouco nós estamos fazendo o inverso do que o texto ele falou até aqui. Se o pastor prega sobre um assunto, sobre uma falha, um erro, daqui a pouco você que está me ouvindo é uma pessoa que gosta muito de se autoelogiar. Aí vai dizer, ele está pregando para mim. Ou seja, é importante que a gente perceba que quando se prega a palavra de Deus, de fato, não está se pregando para a lâmpada, para os fios, para o piso, para o banco. Claro que é para ti. E se você veio aqui ouvir, é porque você ainda está vivo. Se na próxima quarta tu vai estar, não sei. Não te preocupa que se tu morrer, se tu for membro da igreja, eu faço o velório. Mas o importante é que nós queremos viver muito e muito. Eu digo, eu não tenho pressa nenhuma de ir para o céu. Eu vivendo uns 150 anos aqui, eu estou contente. Se ele quiser aumentar um pouquinho, não tem problema nenhum, não tenho nada contra. Mas o mundo é ruim. É uma droga. Mas é tanta gente que ainda não conhece a palavra de Deus que a gente escolhe. Somos escolhidos a ficar aqui, porque a gente não decide nada. É ele que diz, daqui a pouco, se amanhã ele diz, vamos embora porque o teu trabalho está pronto. Vamos embora, nem discutimos. Mas o importante é que a gente consiga construir uma mentalidade, uma capacidade daquilo que a gente chama de humildade. Humildade não é pobreza. Humildade é comportamento.
É uma pessoa que realiza boas atitudes e não espera ser elogiado ou reconhecido por isso, tampouco se autoelogia. Esse tipo de mania, de costume, nós temos que procurar não ter, porque tu não vê Jesus o tempo todo falando, eu posso, eu consigo, eu isso, eu aquilo. Não, de forma alguma. Ele sempre pergunta, o que queres que eu te faça? Ou seja, ele sabe do que a pessoa quer, ele sabe do que a pessoa precisa. Ele poderia dizer, eu li teu pensamento e tu quer tal coisa, como tem muito profeta aí que adivinha RG, CPF e aí por diante. Tu não vê esse tipo de comportamento na parte de Cristo. Ele se preocupa, ele não quer adivinhar nada, mesmo ele sabendo. Agora, ele se preocupa em nos ajudar a corrigirmos os nossos defeitos na maneira de se comportar, na maneira de agir, e assim como ele aqui, Deus, através de Cristo, chamou a atenção para esses comportamentos errados, ou interpretação errada, críticas, quando o pastor prega alguma coisa sobre algum pecado e tem alguém na igreja que está cometendo, ela fica brava porque ele está pegando para mim. Sim, mas ele tem que pregar para ti. Se ele não pregar para ti, vai pregar para quem? Para o teto, para a lâmpada, para o piso? É para ti. Mas não pode fazer isso. Bom, eu não sei na tua Bíblia. A minha Bíblia diz que pode. Se a tua é diferente da minha, bom, então tu segue a tua que eu sigo a minha. A minha não foi adulterada. Ela é toda pintadinha, mas o conteúdo é o original. Então é importante que nós tenhamos em mente isso. Eu não posso buscar elogios, aquilo que eu faço. Deus vai reconhecer, a Bíblia ela até trabalha esse quesito, honra quem tem honra. Claro que quando foi falado esse texto, ele estava se referindo a honras terrenas, como um prefeito deve ser honrado por ser perfeito, um presidente deve ser honrado porque é o presidente, um governador deve ser honrado porque é um governador, um juiz deve ser honrado porque é um juiz, independente se for bom ou mal, gostando ou não. É disso que a Bíblia está falando. Espiritualmente, a gente não trabalha a honra, porque a gente coloca que Jesus merece toda a honra, toda a glória e não divide isso com ninguém. Então, quando se faz trabalhos visando a questão espiritual, a gente não busca honras pessoais. Eu procuro fazer o meu trabalho bem feito para que Deus fique contente. Você procura fazer o teu trabalho bem feito para que Deus fique contente com você. E, ao final, isso se traduza em salvação. E aqui ele vai e ele trabalha um segundo ponto também importante, que é do 12 ao 14, aonde ele fala, quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que suceda que também eles tornem a te convidar, Mas convide os pobres, aleijados, mancos, cegos e bem-aventurados, porque eles não têm com o que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Vale lembrar que o Novo Testamento ele trabalha questões espirituais. Quando a gente quer questões voltadas específicas à questão carnal, tu vai lá para o Antigo Testamento e alguns pontos específicos do ministério de Paulo. O Novo Testamento e os Evangelhos estão trabalhando as áreas espirituais. Ou seja, mas então fazer festa de aniversário e convidar a família é pecado? Sempre tem os louquinhos, sempre tem. E ainda vai apontar, não, mas está lá em Lucas 14, 12. Irmão, pelo amor de Deus. O que o texto está dizendo? Ele está dizendo que tu não pode ter aquele comportamento. Por exemplo, eu não vou em igreja nenhuma, eu busco a Deus na minha casa. Esse comportamento não pode ter. Porque se você busca Deus de forma individual, quem é que vai estar ali buscando Deus contigo? A tua família, os teus amigos, as pessoas próximas que você quer bem. Esse tipo de comportamento é que Deus não quer. Porque quando você faz um trabalho em uma igreja, você abre as portas para todo mundo ter acesso. Se você decide
servir a Deus apenas aí na tua casa, você está abrindo essa possibilidade apenas para as pessoas que fazem parte do teu convívio, parte da tua família. Ou seja, os mancos, os cegos, as pessoas que você não conhece, que você não se relaciona, que não tem parentes que são crentes, eles não estão tendo acesso a esta oportunidade, eles não vão ter uma oportunidade de conhecer, eles não vão ter a oportunidade de falar com Deus. Você de casa está tendo a oportunidade de participar, de ouvir, porque ele está sendo transmitido ao vivo. Se nós não estivéssemos transmitindo e fechássemos a porta e fizesse o culto só para os membros, esse é um comportamento que Deus não gosta, que não é o esperado, né? Porque senão a gente vai acabar orando só por pessoas que também podem orar por nós. A gente vai estar pregando a palavra de Deus apenas para pessoas que domingo vão estar aqui pregando para nós. Aí fica, eu prego para você, você prega para mim. Eu prego para você, você prega para mim. Qual é a utilidade disso? Nenhuma. Então é disso que o texto está falando do 12 ao 14. O trabalho que se faz para Deus, quando eu estou fazendo um culto para Deus, amém? Então tem que abrir a oportunidade para todos terem acesso de participar desta festa, deste momento de adoração, para que isso tenha algum significado. Do contrário, quando nós morrermos, não teremos nada para receber de Deus, porque eu preguei para alguém na quarta que no domingo estava pregando para mim. Eu cantei para alguém na quarta que no domingo estava cantando para mim. Ou seja, eu fiz algo por ela, ela fez algo por mim, ou seja, a dívida está paga, não tem nada para receber. Agora, se eu faço esse trabalho para alguém que não terá condições de fazer isso por mim, nisso vai gerar resultado para mim colher no céu um dia. É disso que a Bíblia está falando. Então é importante, veja que são cuidados que a gente precisa ter ao longo do tempo que Deus nos concede aqui na igreja. De primeiro, o nosso pastor, ele tem a liberdade de pregar sobre os assuntos e temas que ele considerar necessário. E se você está fazendo alguma bobagem, ele pregar para você isso, agradeça a Deus que ele está tentando te tirar do inferno. É claro que se você já comprou um lugarzinho lá no inferno, está reservado, pronto, não queremos atrapalhar a tua viagem. Cada um viaja para onde quer. Agora, para quem quer ir morar com Deus um dia, então nós temos que aprender a sermos detalhistas, aprendermos a conhecer aquilo que Deus espera de nós. Não somos perfeitos de forma alguma. Defeitos temos de caminhão. Talvez eu tenha até mais do que vocês. Agora, ao mesmo tempo que os defeitos são grandes, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É aí que entra não a minha capacidade, mas a capacidade do Espírito Santo de conseguir trazer salvação sobre todos nós que queremos um dia ir morar com Deus, que nessa quarta-feira, chovendo, se propôs, eu vou sair de casa e vou até a igreja, vou buscar a Deus. Aqueles que moram muito longe, não tiveram condições devido à chuva, devido ao tempo, enfim, mas estão de casa assistindo porque querem compreender mais a palavra de Deus. Então, deixamos aqui destacados esses 3 pontos, bem simples de entender, mas que são importantes a gente guardar. Quando ouvimos uma mensagem e ela aponta um defeito nosso, agradeça a Deus, porque a Bíblia espera que isso aconteça. Então, do 8 ao 11, ele trabalha a questão de você não buscar elogios, mesmo que eles vão ser dados nos seus devidos tempos, seja pelo teu encarregado, pelo teu pastor, seja por aqueles que estão trabalhando contigo, seja por Deus, até pelos próprios profetas, enfim, isso vai acontecer de forma natural, desde que isso não te prejudique, não te atrapalhe, certo?
Então virá, o reconhecimento vem. Se ele não vem em palavras, ele vem em bênção, em paz, em saúde, em felicidade. Particularmente eu prefiro receber dessa forma. Mas cada um recebe da forma que acha melhor. Deus conhece o teu coração. E do 12 ao 14, então, ele expressa que não é objetivo dele essa história de você fazer festa particular, fazer culto particular, né? Eu não vou à igreja nenhuma, eu busco a Deus na minha casa. Isso não é algo correto, não é algo bem visto, porque vai acontecer aquilo que eu estava falando, de você orar por alguém que daqui a pouco estará orando por você. Não faz sentido isso. Não faz sentido duas pessoas que já conhecem ficarem pregando uma para a outra, a não ser que esteja treinando em algum estudo, em alguma situação onde estão buscando o aprimoramento no trabalho que faz, como no ensaio, por exemplo. Já cantaram tal louvor 500.000 vezes. Se reunir para ensaiar aquele mesmo louvor a 501.000. Por quê? Porque querem aperfeiçoar aquilo que já é bom. Isso é louvável, não é isso que o texto está trabalhando. Ele está trabalhando que nós tenhamos o foco do objetivo. O objetivo é levar a palavra de Deus a pessoas que não conhecem. Seja o louvor, seja a mensagem, esse é o propósito. Levar a palavra de Deus a pessoas que ainda não ouviram, não escutaram, não aprenderam. Isso sim é um momento que agrada a Deus. Então que a gente possa, em cada culto, buscar isso. O aperfeiçoamento, treinando, quanto mais você orar, melhor você fica nas tuas orações. Orai sem cessar, disse o apóstolo Paulo, Orai sem cessar, cante louvores a Deus, louve, cante, busque ao Senhor Jesus, ore do jeitinho que você gosta de fazer aquela oração mais uhul, ahá, fique à vontade, cada um busca a Deus do seu jeito. Tem aqueles que gostam de buscar a Deus mais quietinho no seu canto, em silêncio, amém. Não tem problema, o importante é que cada um busque a Deus de uma forma que se sinta bem, que se sinta feliz, que se sinta contente, porque Deus ele entende as nossas diferenças de personalidade, nossas diferenças de expressão, de adorar a Ele, de buscar a Ele, de clamar. Deus respeita isso, não há uma fórmula que diz todo mundo tem que ser deste jeito. Não, cada um tem uma forma diferente de pensar, do que gosta, do que não gosta. Por vezes, quando a nossa forma de ser, de alguma forma, nos atrapalha, o Espírito Santo, ao longo do tempo, ele vai estar te incentivando a melhorar naquela área, seja na tua maneira de cantar, e como hinos da harpa que as irmãs estavam cantando, e fica bonito de ouvir. Eu escutei uma vez um irmão cantando o hino da harpa, misericórdia. Ele estragou todos os hinos. É o irmão que tinha que aconselhar, irmão, não canta. Porque, tiveram tanto trabalho para escrever, Não tinha ritmo, não tinha nada. Era como alguém que pega e lê os corinhos. Ele ia lendo o corinho. Ou seja, então daqui a pouco a área dele é na área de mensagem, não é na área de louvor. Mas eu gosto de cantar. Bom, então você vai ter que se aprimorar e bastante. É ensaiando que a gente consegue. Como é que a gente aprende a interpretar a Bíblia? Estudando a Bíblia, assistindo às mensagens, é tudo gravado hoje. Eu pego uma mensagem que alguém já pregou, pego o texto, leio, analiso e interpreto. Depois eu pego e assisto a pregação para ver se eu interpretei da maneira certa. Assim a gente aprende a pregar, a expressar, a falar da palavra de Deus. Nós não temos que inventar roda. As interpretações da Bíblia já estão aí disponíveis para nós. Hoje, com essa belíssima ferramenta que permite você assistir de novo os cultos quantas vezes você quiser, isso te permite se tornar uma pessoa melhor. Então, tira tempo para Deus enquanto Deus ainda tira tempo para você. Amém?
Fell in love in the winter. Soft hair, blue eyes, and a fear of myself. Always pictured it with her. Her life, my life, and the fear of my doubts. Especially if it's good, but you are such a good thing. So why should I run just because it doesn't hurt? Fell in love at a bad time. Low lows, high highs, and you steady hand. Strong wind, loud noise, but a safe place to land. Why would I want for landmines? I say nothing ever comes easy, especially if it's good. But you are such a good thing. So why should I run just because it doesn't hurt? Nothing ever comes easy, especially if it's good. But you are such a good thing. So why should I run just because it doesn't hurt? Why should I run just because it doesn't hurt? Why should I